Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Mateus, apóstolo, rogai por nós. Amado irmão, amada irmã, a alegria e a paz do Senhor estejam com vocês. Hoje, quinta-feira para nós católicos, é um dia especial, um dia de adoração. Nós recordamos a Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu a Eucaristia, instituiu também o sacerdócio naquela cerimônia do lava-pés. E hoje nós temos como santo do dia São Mateus. São Mateus, apóstolo e evangelista. São Mateus foi um dos 12 apóstolos do Senhor. E nós vamos escutar esta palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu vim não para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querido irmão, querida irmã, São Mateus. Mateus significa dom de Deus. Mateus foi um dos 12 apóstolos do Senhor. Ele também é chamado e proclamado, pelo Papa Pio XII, antes dele ser Papa, quando é cardeal, ele foi intitulado também de padroeiro dos banqueiros, dos bancários, dos alfandegários, dos contabilistas, dos guardas financeiros, tudo que envolve questão financeira. Ele é o padroeiro, tendo em vista que ele era um cobrador de impostos. Como nós conhecemos um pouquinho da palavra de Deus e outros relatos, quando diz que os cobradores de impostos, eles eram muito mal vistos pela sociedade, porque além deles cobrarem os impostos, muitas vezes eles cobravam a mais, aquela coisa que tem o apelido também de propina, Eles extorquiam muitas vezes as pessoas para poder tirar aí algo diferente, bom para eles. E vejam que esse camarada, Mateus, que até então era Levi, ele estava ali sentado na sua mesinha de coleta de impostos, na sua coletoria, no seu balcão ali,
E Jesus então se aproximou dele e penso assim, a palavra não relata, né? Jesus não chegou aí, oi, tudo bem, Levi? Tudo bem? Como é que tá? Quem é você? Como é onde você mora? Ele não perguntou nada disso, né? Pelo menos o que está aqui no texto. Mas ele chegou, olha bem, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe, tipo assim, chegou ali, olhou para ele e falou, segue-me. E o mais surpreendente, o homem levantou-se e seguiu. Quer dizer, levantou na hora e foi seguir a Jesus. E Jesus foi cear, foi ter ali uma refeição na casa de Mateus, e ali como Mateus tinha vários amigos que eram também cobradores de impostos, publicanos, pecadores, eles estavam todos ali na mesa. E então, começaram a perguntar, começaram a dizer, né? Falando os fariseus, dizendo para os discípulos do Senhor, por que come o vosso mestre com publicanos e com os pecadores? Ele estava perguntando, né, os fariseus perguntavam ali aos discípulos do Senhor. Mas Jesus escutou e ele disse, ora, não são os doentes que precisam de médico, não é? Não são os que estão sãos, os que estão bons que precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu vim, né, e chamo a vocês e digo, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Amado irmão, amada irmã, para finalizar, Jesus disse, né, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Irmãos, assim como Mateus, ele era de público que ele era pecador. E mesmo assim, Jesus se aproximou dele e Jesus não viu o estado dele na atualidade, mas Jesus enxergou o coração daquele homem. E ele então vislumbrou ali naquele momento o que Mateus poderia ser depois. E ele então chamou esse homem, e assim também ele chama a mim, chama também a você. Quantos pecados nós temos? Quantos deslizes nós já tivemos na nossa vida? Quantas negações nós já fizemos ao Evangelho de nosso Senhor? Quantas vezes nós saímos do trilho, né? E não fizemos a vontade de Deus? E mesmo assim, o Senhor olha para você e olha para mim. E Ele nos chama, Ele nos convida a sermos também seguidores dEle. E mais do que seguidores, sermos anunciadores. Como ele disse, né, no próprio Evangelho de Mateus, no último capítulo, né, aliás, de Marcos, mas em Mateus também ele fala, ide a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois disse no Evangelho de São Marcos, né, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E assim, o Senhor nos chama e também nos envia a sermos anunciadores desta palavra que é viva, dessa palavra que é vida, dessa palavra que tem o poder de transformar a nossa vida, de nos tirarmos do inferno e nos levarmos para o céu, de nos tirarmos da condenação e nos levarmos à salvação. Irmãos, Jesus veio
para você e veio para mim. Nós que somos doentes, doentes da alma, doentes do espírito, Jesus veio para nós, para nos tirar dessa situação e nos levar para a vida eterna. E como é bom nós podermos enxergar isso, como é bom nós podermos também acreditar nessa palavra do Senhor, que nos conduz, né? Que nos quer levar para o céu, para a eternidade. Amado e amada, que Deus, o nosso Pai misericordioso, em Jesus Cristo, pela ação, poder e unção do Espírito Santo, possa transformar a nossa vida. Como já disse outras vezes, citando o Evangelho de São João, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra que nós anunciamos todos os dias aqui no nosso canal, ela tem este condom, né? Tem o condão, tem como se diz, o poder de transformar a nossa vida. Nós vemos, lemos a palavra, meditamos a palavra e deixamos então que ela seja uma diretriz para a nossa vida. Isso é fazer com que a palavra se faça carne em nós, vivermos de acordo com a palavra, com o ensinamento do Senhor. Que Deus seja louvado, que São Mateus interceda por nós junto a Jesus e que nós sejamos obedientes e tenhamos a mesma coragem, intrepidez, decisão de Mateus, de sairmos em caminhada e seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volva para nós a sua face, que nos dê a sua bênção e a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Um ótimo dia, uma ótima quinta-feira, cheio da graça e da bênção de Deus. Fique em paz. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria!